Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, o último dia do mês de julho, dia 31/7 de 2020. Graças a Deus. Mais um dia indo embora esse 2020 danado aí. Espero que 2021 seja bom, né? Pelo menos ele não faz números cabalísticos, né? 20, 20 e tal. Assim esperamos e rezamos, né? Bom, vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem o dólar deu uma quedinha de 0,25%, caiu para 5,15. Ele deu uma oscilada boa no início, tava lá em torno de 5,20, né? E depois ele foi caiu que é uns 5 centavozinhos. Graças a Deus, isso para mim é muito bom, muito bonitinho. Vamos ver bolsas de valores. Ontem as bolsas de valores internacionais caíram um monte, mas mesmo com as notas, né, o comércio, né, como fala, os números da Alemanha estando ruim e a bolsa caiu um monte lá, um monte. Ele, na queda de ontem, ele voltou para 12.400 e pouco. Ou seja, sabe aquele valor que eu sempre venho falando do DAX? Olha lá o DAX, tá ser 12 mil, não sai daquilo. Pois é, então ontem aquela informação do PIB, né, do trimestre alemão, ele fez simplesmente com que voltasse de novo para o valor que era de padrão. E aqui no Brasil teve uma quedinha, mas só que a quedinha não fez voltar como que era o padrão. Não. Continuou, caiu 0,6% só, não caiu muito, caiu 0,6%. E olha que os americanos também anunciaram uma queda abrupta que nós vamos falar aqui já. Ficou em 105 mil pontos, caiu só 0,6%. Ele chegou aí mais para baixo, depois deu aquela regulada, aquela acalmada no negócio, e o negócio depois ficou bonitinho. Então rapaz, eu vou falar para você, a Bolsa do Brasil é uma coisa assim surreal, ela não tem uma explicação muito lógica, né, se a gente pode falar isso daí, né? Vamos lá, eu não sei o que vai ser, a tendência de hoje é de melhora, só que tem alguns ruídos por aí, né? Um deles, eu não sei se está aqui, vai estar na notícia que eu vou falar com vocês. É da questão do presidente da República, que isso dá ruído para a Bolsa de Valores. Mas vamos lá. O Globo. Oh, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Ah, não vai deixar eu ver? Então não tem problema, meu filho. Eu vejo outro. Oxe. Vou ficar amarrando em você? Não tem problema. Se esse cara fica travando o site só porque é sócio, não tem problema. O Infomoney. Ibovespa fecha no vermelho, mas bem pouquinho, com um tombo recorde do PIB dos Estados Unidos. Dólar cai 5,15. Vamos lá, eu quero saber quanto caiu do PIB. Os índices de referência em Wall Street que caíram diante do PIB de 32,9%. O PIB americano caiu 32,9%. Vocês sabem o que significa isso daí? É muita coisa. É muita coisa. Veja bem, o governo pegou e inundou a economia de dólar, dando apoio, sustentação, tal, não sei o quê. E o que os americanos fizeram? Se seguraram, porque não sabe como será o amanhã. O problema de não saber o que vai acontecer amanhã faz com que todo mundo se retraia, segure. Eu sou um mesmo que pega e fala assim, não, agora não é hora de gastar, segura. E tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Se eu ganho um dinheirinho, não é hora de gastar, segura. Se todo mundo pega e segura, o dinheiro não movimenta. Se o dinheiro não movimenta, não tem economia. A economia para, porque ela vive de consumo, certo? E o americano, ele tem um status da maior economia do planeta, porque é uma economia de 400 milhões de habitantes que consome. E a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, não é a maior economia por enquanto, porque está aprendendo a consumir. Só que 1 bilhão consumindo compulsivamente
pode se tornar um problema muito sério para o planeta. Imagine se o planeta inteiro consumisse igual os americanos. Como que seria? Será que nós temos fôlego para isso? Será que dá para chegar nisso? Será que podemos fazer isso? Então. Por que você acha que eles não deixam os outros países mais pobres crescer e desenvolver? Só que a China tá dando um troco aí no negócio, né? E cresceu, e tá crescendo, e vai passar os americanos, que é onde eu falei que vai ser a crise das crises. E vamos ver as notícias aí, hein? 32% do PIB não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa não. E só que as ações lá não interferiu muito naqui. Olha como é que engraçado. Por quê? Será que eles já estavam sabendo? É porque os números lá são mais claros, né? Então dá para saber alguma coisinha, não tudo de fato. Só que a hora que você vê o PIB americano, aqui a bolsa americana, ela caiu. Mas não foi assim. Pô, caiu 32% do PIB. Por que a bolsa não caiu 32%? Né? Se as empresas dependem do consumo. E aí? Como é que funciona isso? Pois é. Tem coisas que não dá para se explicar. Já entra mais em humanas do que em exatas nessas coisas de bolsa de valores, viu? O negócio é louco. Você faz conta e não fecha nunca. Vamos lá. BBC News. Os motivos que podem ter levado Trump a pedir adiamento das eleições. Ele está pedindo adiamento das eleições. Isso daí é preocupante. Nunca aconteceu na história americana. Ele está pedindo. Acho muito pouco provável acontecer. Pode até acontecer se ele pegar e travar todas as coisas, fizer um lockdown geral lá para baixar as mortes do país, que ele pode fazer isso. Bom, já que não vai alterar, então nós vamos ter que diminuir a quantidade de pessoas que estão precisando morrendo, precisando de alguma coisa, senão as pessoas não vão votar de jeito nenhum, porque ela não é obrigatório. Aqui, se tiver o voto, aqui todo mundo tem que ir. Se não for, você tá lascado, vai tomar uma multa. Ah, mas multinha é baratinho. Pois é, a multa é baratinho, mas o problema burocrático que é o problema. Porque amanhã depois você precisa de um documento. Ah, você tá com uma multa eleitoral, então você não pode. Então você tá com um problema, você não pode. Então o problema eleitoral aqui no Brasil não é questão do valor da multa em dinheiro, mas a burocracia e o trabalho de ter que ir depois lá num lugar ruim, fora de mão, para legalizar e pagar a multa. Aí ele te dá uma guia, você não pode pagar em dinheiro, você tem que recolher R$1 e pouquinho em algum lugar para depois voltar de novo. Então é pior do que encomenda. É melhor votar do que não votar, né? Mas aí que tá as coisas. E o que está acontecendo? O problema sério lá é o Covid. Está morrendo muita gente, bateu o recorde, gente. 150 mil pessoas, é muita gente. Tá morrendo muita gente de corona lá. Agora o engraçado é que lá tá morrendo um monte de gente. E os outros lugares não. Aí dizem que tem a tal das mutações. Se foi feito, será que foi estudado antes o DNA? Porque os povos, eles têm DNAs diferentes, distintos, né? Tanto é que você consegue fazer exames de sangue e saber sua árvore genealógica, de onde que você veio. Ah, você mistura de, sei lá, de um país X com Y, que vai lá para trásão. Como é que consegue fazer isso? Porque se tem características diferentes. Será que foi feito de propósito isso? Porque está afetando quem? Está afetando lá, está afetando aqui, só países onde não eram comunistas? E por que aqui no Brasil está tendo um negócio de vacina e estão fazendo uma questão danada da Rússia mandar para cá e o Butantan mandar para lá, que eu falei ontem, que não tem lógica nenhuma? O negócio é meio louco, hein, gente? Meio louco, hein? A gente começa a tentar pensar para tentar descobrir alguma coisa, porque descobrir não dá. É basicamente impossível, sem recursos nenhum, conseguir saber alguma coisa, a verdade de fato, né? Dá pra gente tentar imaginar alguma coisa. E olha que eu tenho parte espiritual que me ajuda com muita fofoca aí, mas mesmo assim. Então vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Aqui no Brasil, prorrogar as eleições. Quem sabe lá também prorroga, né? É um evento, né? É um corona. Todo mundo tá desesperado com o corona. Então agora todo mundo mesmo desesperado com o corona quer votar?
Agora, o engraçado é o seguinte, por que o Trump está com medo se quem tem coragem de sair para a rua são os eleitores dele? E quem não tem coragem de sair para a rua são os outros eleitores. Quer dizer que no dia da eleição, aqueles eleitores que falam, fica em casa, não sai de casa de jeito nenhum, vai sair só para votar contra o Trump? Vocês estão entendendo? Como é que é a hipocrisia? É mais ou menos assim que funciona, viu? Vamos lá, mais ruídos, vamos ver. O governo lança programa de teletrabalho para servidor federal após pandemia. Para os trabalhadores, para os funcionários federais poderem trabalhar de casa. Olha que bonitinho, né? Vão ter que trabalhar, vai ter que trabalhar de casa. Esse jornal é o Estadão. Após uma experiência forçada por causa da pandemia do coronavírus, o governo federal lançará um programa permanente de teletrabalho. Permanente para servidores do Executivo. Nesta sexta-feira, dia 31, será publicada uma instrução normativa autorizando os órgãos a adotar jornada em casa para seus funcionários, determinando as regras para a seleção de acompanhamento de servidores. Vai ter gente lá. Agora vai ser a oportunidade de transformar um monte de gente em laranja, né? A adoção para quem trabalha de fato é só uma benção. Não tenho dúvida nenhuma. Trabalhar de casa é uma benção. A adoção do teletrabalho não será obrigatória, mas uma opção de cada órgão caberá a cada ministro definir como será o programa em sua pasta. Não valerá para atividades que exijam presença física, como atendimento à população. Teletrabalho será para pessoas que atuam dentro de órgãos com trabalhos de análise interna, que têm condições de gerar o mesmo resultado ou até ganho sendo feito em casa e não na mesa do órgão. Eu acho isso muito bonitinho, só que tem um detalhezinho que ninguém fala aí, né? É o seguinte: se o funcionário público vai poder trabalhar na casa, ele vai ter que acessar o sistema dele na casa dele. Se ele vai acessar o sistema dele na casa dele, se ele consegue acessar, hackers também vão conseguir acessar sistemas do governo. Vocês podem ter certeza disso. Mais uma pecinha se encaixando nesse quebra-cabeça lindo, maravilhoso do planeta hacker, aonde poderão fazer a festa em pouco tempo. Jamais se coletou tanta informação como os hackers têm coletado de informação. Vocês podem ter certeza. O bagulho tá doido e eu não sei o que vai acontecer, mas que é perigoso, hein? Porque essas pessoas que vão poder fazer serviço em casa são pessoas que normalmente têm autorização de mexer com balanço, por exemplo. Você já pensou, vai um lá sem ninguém perceber, o cara do RH olhou tudo, viu tudo, ele vai lá e põe lá o salário da pessoa. É 10 mil? 100 mil. Ninguém vai ficar quieto. O pessoal da RH não pode. Depois que manda pro banco, o banco paga e vai olerite lacrado. A pessoa da RH não consegue ver. O cara fala, cara, 100 mil, o que será que é? Fica quieto aí. Aí os amigos do rei começam a fazer um aqui, outro lá, começam a fazer não sei o que. E aí? E se altera algumas coisas, altera a função, sem a pessoa perceber, dá promoção sem perceber. O problema é se fizer ao contrário, né? Aí todo mundo percebe e fica assim, acaba a brincadeira. Gente, eu tô falando pra vocês o que vai acontecer lá na frente. Quem me ouviu, depois que aconteceu, vai falar assim, bem que ele falou. Vocês vão ver como que funciona esse planeta hacker. Esse planeta hacker é complicado, hein? Eu acho maravilhoso trabalhar fora, mas só que o governo federal, ele não tem os órgãos, cada órgão não é assim um governo, são instituições, várias instituições federais aí. Vai lá o IBAMA, aí entra o hacker lá, libera isso aqui, libera não sei o que lá, libera não sei o que, a terra é minha, não é mais do governo, muda tudo, e aí? E aí? Quem que vai conseguir lembrar que era do governo ou não era? Ah, rapaz, o negócio é louco. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá.
No Estadão de novo. Bolsonaro diz que está tomando antibiótico, ele não está bem, e fala em mofo no pulmão, ele está com pneumonia, antibiótico, pulmão acabou de ter corona não mata com antibiótico, mas está tomando mesmo assim. O homem diz que era atleta, pode morrer pela língua, e tem um monte de coisa da física quântica que fala isso, que a gente não pode, tem que tomar um cuidado com que as coisas que a gente fala, porque senão pode voltar para nós, e assim vai, e papapá, e papapá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 30, que sentiu fraqueza no dia de ontem e que está com um pouco de infecção, tomando antibiótico. A declaração foi dada pelo presidente em sua transmissão semanal ao vivo, há 5 dias depois que ele anunciou que o teste de coronavírus não estava mais positivo. Acabei de fazer um exame de sangue, eu estava com um pouco de fraqueza ontem. Acharam até um pouco de infecção também. Estou agora tomando antibiótico. Por que a infecção? Porque o corona, gente, que eu tava vendo aí, ó, e ontem morreu mais um aqui do bairro. Mais uma pessoa. Novo, hein? Pai de uma amiga da minha irmã. Novo, pessoa nova. Então, falar assim pra você, novo é coisa de 54 anos. O cara não tinha 60 anos, mas nem a porrete. Se tinha, ele tava conservado demais. Novo, hein? Covid ontem, mais um. Antes de ontem foi um. Antes de ontem foi um amigo de escola, tem minha idade. Na terça-feira bateu o recorde aqui. Foram 5, tudo abaixo de 40. 5 abaixo de 40. O povo tá brincando. Cuidado, hein, gente, cuidado. Muito cuidado nessa hora. E o presidente fez exame, isso daí preocupa, então eu acho que por causa desta nota, enquanto não se sabe qual é a real do presidente da República, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Não sabe, isso vai afetar a Bolsa de Valores nossa do Brasil, tá? Porque isso normalmente está diretamente ligado, tá ok? Eu já tinha falado que nas minhas revelações no outro canal principal, que se ele não mexesse no economia, e Deus ia dar uma ceifada e ia acontecer alguma coisa, e porque tem uma cobrança, ele tem um propósito espiritual para cumprir e não está cumprindo, está fazendo outras coisas, tentando ser tal, então, né? Então vamos lá, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu dou corda e fico só observando o que o plano espiritual fala e eu repasso para as pessoas o que está acontecendo. Mas, independente de qualquer coisa, isso afeta a Bolsa de Valores. Seja que presidente fosse, se fosse qualquer outro presidente, afetaria a Bolsa também, tá? Vamos lá. Então eu estou explicando para vocês, passando para vocês quais são os tipos de ruídos que afetam a Bolsa, que faz com que a gente fique esperto na hora de comprar ou vender ações. E para deixar a coisa mais bonitinho, na Infomoney, fundos imobiliários residenciais ganham espaço na bolsa com foco em aluguéis, incorporações e compra e venda. Por quê? Porque o nosso IPCA, que é o juros, IGPM, perdão, que é o a inflação, que é o que como é que fala, que arruma o valor dos aluguéis, né, e dos financiamentos, subiu, e subiu muito. Ele subiu num valor em um mês, o valor da Selic em um ano. A inflação de um mês foi maior do que a de um ano de Selic. E para piorar a situação, se você pegar o acumulado, mais de 6%, que é onde eu falei que deveria ficar Selic. Como o governo baixou Selic, falando que era bom para todo mundo, mas mentira, é bom para o bolso dele, dos ricos, dos bancos e não das pessoas. Gerou inflação, fez subir câmbio, e aí nós estamos pagando o pato agora. Só que depois que sobe um contrato de aluguel, não está escrito lá, se a Selic for negativa, abaixa o valor do aluguel. Isso não existe, sabia? No Brasil, se abaixa, não abaixa. Ele só sobe para cima e avante, né? Formiga atômica.
Pois é. Tá aí. Quem paga aluguel? Pobre. Quem compra imóvel financiado? Pobre. Quem compra carro financiado? Pobre. Quem está tomando no nariz com esse programa econômico? Pobre. Mais uma vez, pobre sendo escravo. Trabalha para sustentar governo e sustentar os ricos. O feudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Tudo como sempre. Infelizmente. Um dia há de Deus nos abençoar, nos livrarmos disso daí. Um dia. E Deus queira que não leve muito tempo. Deus queira que não leve muito tempo. Porque uma coisa que dói, que é duro, é não ter onde morar. Essa parte linda, maravilhosa de um socialismo, por exemplo. Nós temos que dar condições para as pessoas morarem. Não é lugar velho para a pessoa ficar lá só para não cair água na cabeça. É de fato uma moradia para a pessoa morar. E não precisa de muito, não, gente. Como fala, chalezinhos já resolveria. Dava para resolver o problema do planeta. E não é caro. Eu falo para vocês porque nós construímos 6.900 casas, eu lembro, na reconstrução da Guiné. 6.900 casas com $6.000 que foi gasto por casa. Isso porque lá não tinha material, era obrigado a importar tudo. E vinha de longe, lá não tinha infraestrutura. Tudo muito mais caro do que qualquer outro lugar do planeta. Se fosse aqui, seria uns $2.000, vai? Uma casa. Simples, professor. Claro que é simples. As paredes são coisas, não tinha laje. Só que era um telhado de zinco, as paredes, só que com a própria parede sustentava a casinha, porque não tem peso. Então você não gasta, você não precisa de fundação. Era feito um tipo de um radiezinho. Era uma belezinha. E dava certo. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.